A gente grava sempre os estudos, ficar uma sequência também no YouTube, quem perder por alguma eventualidade, fica gravado para não perder a sequência dos textos, né? Todos os irmãos que nos visitam, eu faço questão de dizer, todos os textos que a gente abre, que a gente estuda, a gente sempre faz isso de forma sequencial, tá? Seja nas quintas-feiras, depois de alguns meses a gente terminou quinta agora, a primeira carta de João, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Com a graça de Deus, quinta-feira agora vamos iniciar a primeira carta de Coríntios, um texto, uma carta espetacular, muito importante para nós, para o povo de Deus. De igual modo, a gente tem esse costume de fazer isso em toda a nossa liturgia, né? A leitura alternada, alguns podem achar estranho que a gente lê uma genealogia, não foi? Mas é porque a gente está lendo também, capítulo por capítulo, o livro de Gênesis. E de igual modo, nosso documento, que é a Confissão de Fé Batista, que eu faço questão de avisar os visitantes. Alguém está com confissão aí? Tá com confissão física, Gabriel? Está aqui. Distribuir para algumas pessoas que tiverem sem, quem nos visita. A confissão de fé, ela não é a Bíblia, ela não é um texto inspirado por Deus, não é inerrante, não é infalível, mas é como um mapa, um guia teológico, no qual aquilo que a gente crê fica bem disposto. A confissão de fé é uma declaração de fato de fé, daquilo que a gente acredita, como a gente acredita em algumas doutrinas, as explicações, as referências bíblicas. E, claro, que se houver algum erro, a gente tem a obrigação de rejeitar a confissão. Nossa confissão primária é a Escritura, não somente a Escritura. Aqui é um guia prático da teologia, um mapa, um GPS que a gente sintetiza as principais doutrinas para poder estudar com mais clareza e também para que a nossa teologia, a nossa crença fique bem definida, não é? Para não chegar alguém dizendo aqui, chega um dia que diz, a gente acredita em livre-arbítrio. Aí no dia chega dizendo, não, livre-arbítrio não existe não. Já fui logo num tema mais polêmico, né? Mas a gente não vai falar disso hoje não, eu deixo isso todo dia. Então, para que tenhamos uma teologia bem definida, uma doutrina bem definida, né? É importante isso, tá bom? A gente está agora no 4º parágrafo do 1º capítulo da Confissão, a Confissão Batista de Londres, ou a Confissão de Fé Batista de 1689. O capítulo 1 é sobre as Sagradas Escrituras, a gente já viu o 1º parágrafo, as referências bíblicas, o 2º parágrafo, 3º, e agora estamos no 4º parágrafo e as referências bíblicas, que é esse aqui. Tá bem? O capítulo é sobre as Sagradas Escrituras. Nós já vimos sobre o que é a Palavra de Deus, como ela é útil. Vamos voltar para esse texto hoje, porque sempre ele é importante, de 2 Timóteo 3,16. Nós já vimos sobre por que nós rejeitamos os livros apócrifos, tá? E hoje vamos ver um pouco sobre a autoridade da Sagrada Escritura. Tudo bem? Pedir para Yasmin fazer essa oração para Deus abençoar o nosso estudo. Amém. Então, meus irmãos, o 4º parágrafo da Confissão de Fé, capítulo 1, diz o seguinte, lembrando, qualquer irmão quiser contribuir, perguntar alguma coisa, fique à vontade, esse momento é para isso mesmo, tá bem? A autoridade da Sagrada Escritura, razão pela qual deve ser crida e obedecida, isso é importantíssimo, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas provém inteiramente de Deus, sendo Ele mesmo a verdade e o seu autor. A Escritura, portanto, tem que ser recebida por ser a palavra de Deus. Bem, essa declaração é muito bonita,
muito clara, todos nós cristãos professamos ela, mas para que a gente diga assim, isso é verdade, ela tem que estar atestada na palavra de Deus, né? Senão, a gente não pode fazer isso. Então, a confissão de fé traz algumas referências para esse texto, não é? Que é 1 Pedro, ou 2 Pedro, capítulo 1, de 19 a 21, 2 Timóteo 3,16, 2 Tessalonicenses 2,13 e 1 João 5,9. Alguns textos desses, dos quais nós já vimos até recentemente, porque tem a 1 João capítulo 5, que a gente pregou na quinta-feira aqui, né? Demos o estudo quinta-feira. Então, ainda assim, é importante a gente revisar essas passagens e ver se de fato é isso que diz o texto, tá bem? Mas, antes de tudo, ele diz o seguinte, a autoridade da Sagrada Escritura. Ele está falando da autoridade da Bíblia, que nós já vimos que são aqueles 69 livros. Nós rejeitamos os 7 que os católicos posteriormente adicionaram ao cânon. Ou 66, perdão. E eles têm 73, né? 73, é isso mesmo. Que eles adicionaram posteriormente ao cânon, chamando de deuterocanônicos, né? O segundo cânon, né? Das Sagradas Escrituras. Então, a autoridade da Sagrada Escritura, razão pela qual deve ser crida e obedecida, de onde vem a razão, de onde vem a autoridade, esse motivo pelo qual nós devemos crer e obedecer nela. Será que isso depende de um homem? Será que isso depende de uma instituição ou inteiramente de Deus? Quando a gente fala isso assim, parece óbvio, né? A resposta é evidente que a autoridade da Bíblia é inteira de Deus. Só que, quando analisamos como algumas seitas que se declaram cristãs afirmam, né, como a maior em termos de quantidade, que é o catolicismo romano, eles vão dizer o quê? Que a autoridade das Sagradas Escrituras provém da Igreja. Será que a Bíblia fala disso? A gente teria que seria sábio nós nos perguntarmos algumas coisas. A exemplo de quando as escrituras foram escritas, quando a igreja foi fundada. Seria sábio fazer, por exemplo, essas duas perguntas? Se a gente prova, por exemplo, que a escritura foi escrita antes da igreja, a autoridade não pode ser da igreja. Então, o catolicismo romano, e por que eu falo muito catolicismo romano? Porque a nossa confissão é uma confissão reformada, é uma confissão proveniente da reforma, nós somos reformados, né? Eu sempre digo, principalmente para quem nos visita, que quando a gente fala de reforma, não estou falando de uma coisa nova, né? Parece uma coisa nova que a gente está ajeitando, não é? A gente está falando que nós somos herdeiros das tradições da reforma protestante, né? De 1517, do século XVI. Então, a Igreja Católica, por tempos, deteve a escritura, as tradições, e impunha isso às pessoas. Né? Esse movimento de reforma, de reforma significa um retorno à palavra de Deus como autoridade máxima, infalível, não é? Suprema sobre a nossa vida. Isso é o solo escritura, somente as escrituras têm essa autoridade. E aí a Igreja Católica começa a fazer declarações como: vocês creem no solo escritura, somente a escritura, né, essa expressão em latim, mas a escritura foi feita pelos católicos. Será que isso é uma verdade? É evidente que não. O cânon das escrituras, o cânon da palavra de Deus, o cânon é a reunião, não é nem o escrito, tá? Tô falando do cânon, a reunião dos textos bíblicos já se tinha no Novo Testamento antes da Igreja Católica existir quanto instituição. Já havia cânon formado antes da instituição do catolicismo romano. Então, é evidente que a autoridade das escrituras não vem do testemunho de um homem, seja ele o Papa ou qualquer que seja o seu cargo eclesiástico, profeta, apóstolo, o que for, nem mesmo de uma instituição. Mas essa autoridade provém de Deus.
E o que é mais incrível na palavra de Deus é que a própria Escritura ela dá testemunho dessas verdades em seus escritos. E a exemplo disso temos uma carta de Pedro. Ainda bem, e fica mais incrível ainda o fato de ter sido Pedro que escreveu isso. Por que fica mais incrível? Porque quando se conhece o catolicismo romano, vocês sabem que é a este indivíduo que eles atribuem o primeiro papado, né? Como sendo o primeiro papa. É um absurdo. É a Pedro que atribuem o título de sendo a pedra que Jesus disse. Sobre esta pedra eu firmarei a minha igreja. Quando sabemos que isso aí é uma deturpação do texto bíblico de Mateus, que é Pedro. Pedro é um pedrisco, né? É uma pedrinha, Petra, um fragmento, é um farelo. Jesus é a Petra, a rocha fundamental. E o Pedro mesmo escreve também que ele é a pedra angular. Então, é muito interessante não só termos isso, esse testemunho interno da Escritura, de que ela provém de Deus, como é muito mais interessante o fato de Pedro ter sido o escritor disso. Graças a Deus, Deus é muito bom. Então Pedro escreve o seguinte, eu peço que os irmãos acompanhem aqui, ou nas suas Bíblias, se quiserem abrir. 2 Pedro, capítulo 1, os versículos de 19 a 21, Pedro escreve o seguinte: assim, temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela. Com uma luz que brilha em lugar escuro. Olha uma das coisas que a palavra faz. Ela brilha, ela traz luz onde há trevas. E a palavra profética, leia-se as escrituras, tá? Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Interessante como um pescador pode escrever uma coisa tão bela. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Olha que coisa incrível. Nenhuma profecia, nenhum ensino das Escrituras provém de particular elucidação, como diz, por exemplo, a tradução ARA, ao meio da Revista Atualizada. Não é uma coisa que vem do homem propriamente dito. Não sou eu que quero isso. Os apóstolos que escreveram ali o Novo Testamento, não eram eles que queriam propriamente de si mesmo dizer isso e o fizeram de forma alheia à vontade de Deus. Então Pedro escreve, porque nunca, jamais, e saibam disso, irmãos, quando um judeu, Pedro era um judeu, fala palavras semelhantes, outras palavras diferentes, mas com o mesmo significado, seguidos, né? Como Jesus diz, em verdade, amém, amém. Ele está enfatizando alguma coisa. Ele está dizendo, nunca, jamais, de modo nenhum, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo não só quando analisamos o ambiente, as multiplicações de seitas que dizem ter uma revelação própria, para que possamos prontamente rejeitá-la, mas também por aquelas pessoas que dizem ter profecias próprias. Deus disse, olha, para mim, o Senhor me deu uma revelação especial e é assim o modo de se viver. Bem, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que Pedro está fazendo aqui, mesmo antes do catolicismo romano surgir, é dizer, a autoridade suprema de toda a profecia não provém de pessoas, consequentemente não podem ser oriundas de instituições, mas do Espírito Santo, do próprio Deus. As próprias palavras de Pedro anulam as tradições católicas que dizem que a autoridade sobre a profecia vem da igreja. O que é que eles fazem com isso, com essa afirmação? Bem, se a igreja determina qual é a palavra de Deus e o porquê é a palavra de Deus, a igreja pode determinar quais tipos de tradição devemos usar, quem tem autoridade sobre o quê. Ainda bem que a escritura dá testemunho. Como se contradizem, aí vocês escolhem. Eu fico com a tradição da igreja ou fico com a palavra de Deus. Eu fico com a palavra inerrante e infalível de Deus. Não é? Então, uma coisa muito interessante também nesse texto, nessa passagem de Pedro, que ele diz assim,
Saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. De fato, isso é uma grande verdade que nós devemos ter sempre que formos analisar os textos bíblicos. Nenhuma profecia provém de interpretação pessoal. Isso significa, irmãos, que quando os escritores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, entenda, quando os escritores estavam inspirados, eles não estavam possessos, eles não estavam psicografando, fechavam o olho e psicografavam. Era Deus inspirando. Eles queriam escrever, mas estavam escrevendo porque o Espírito Santo estava direcionando para isso. De modo que não Paulo é infalível e inerrante, não Pedro é infalível e inerrante, mas o escrito produzido pela mão deles, por obra do Espírito Santo, é infalível e inerrante. O texto original é infalível e inerrante. Então, quando eles estavam escrevendo mediante inspiração de Deus. Isso é importante porque significa dizer, quando Pedro escreve, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal ou de particular elucidação. Como algumas pessoas gostam de pegar um texto e dizer assim, eu interpreto esse texto assim. Aí outro diz, eu interpreto assado. Peraí, não tem como. Os dois não podem estar certos, porque a Escritura ela é objetiva e não subjetiva. Apesar de tratar de pontos difíceis, muitas vezes, de pontos profundos, ainda assim, eu não posso interpretar um texto da Escritura, dizer a interpretação correta é essa, e outra pessoa dizer a interpretação correta é essa. Não tem como acaba ser calvinista e arminiano ao mesmo tempo, né? Não faz, é incompatível, tá? Então, as Escrituras elas têm um modo objetivo de ser. Então não existe, olha, para mim esse texto assim. O que nós devemos fazer é buscar aquele que é o autor primário e supremo dessas verdades, o Espírito Santo, para poder interpretar. E usar os artifícios que ele nos ensina. O tipo de interpretação mais coerente da palavra de Deus, que eu não tenho dúvida que é a histórico-gramatical. É você estudar a gramática do texto, você estudar a história do texto, quem é o autor, qual o contexto, por que ele estava dizendo isso, quem é o receptor da mensagem, quais as circunstâncias por trás daquele escrito, e aí eu chego à conclusão da interpretação correta do texto, mediante, obviamente, a santidade, a pureza, o auxílio do Espírito Santo. Só voltando um pouco atrás do que você falaste, que você falou sobre Pedro, sobre aquele negócio de Pedro, sobre Pedro, está tudo bem ao mesmo tempo falando sobre a questão das escrituras e a expressão. Agora a gente pega aquele contexto aí da palavra, é onde Cristo pergunta o que fala disso, né? Isso. Aí ele começa a dizer isso. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus Cristo para ele, não foi nem a carne nem o sangue que te falou, foi o próprio Espírito de Deus Isso. que te revelou. Perfeito. Quer dizer, já é um fechamento da palavra que é feito inspirada pelo Espírito Santo. Ao Sim. mesmo tempo, também derruba a tese católica de ter sido Papa. Porque é nesse mesmo contexto que vai chegar aonde Cristo diz. É sobre esta pedra, Sobre essa afirmação. palavra, isso. É sobre essa revelação que tu está falando, Pedro. Que é sobre ele. Que edificaria a igreja. É sobre Isso. exatamente o que tu Perfeito. diz. Que eu sou o filho do Deus vivo, que estou aqui, eu edificaria a minha igreja. É Perfeito. sobre isso que ele está falando. Perfeito. O foco dessa passagem não tem nada a confissão de Pedro, né? O foco é a confissão dele, não é ele, mas a confissão Isso. é sobre a palavra de Deus que se edificada a igreja. Com relação a essa questão que você falou de interpretação, né? De a só interpretação, né? Que às vezes eu acho que às vezes a própria Bíblia, às vezes tem alguns textos que são difíceis e em outros textos vai Perfeito. explicar, né? Esse é o próximo ponto, é o próximo parágrafo da nossa confissão de fé. Mas eu posso falar, não tem problema. Existem, de fato, alguns textos bíblicos que são, a gente vai dizer que são mais obscuros. O que são obscuros? São textos que a gente lê e acha difícil de interpretar. Aquela parte que Jesus veio, quando ele morreu, ele pregou aos espíritos, né? Isso, aí tem gente que pensa... Isso, tem gente que pensa, será que Jesus desceu lá no inferno para pregar? E não é isso, o texto não é isso. Mas quando a gente lê superficialmente, sem ter uma compreensão maior, existem textos mais obscuros mesmo. E aí existe um princípio bíblico
esse princípio é de fato bíblico, hermenêutico, é de interpretação, de que um texto mais obscuro das Escrituras, a gente não acha a resposta da interpretação dele fora das Escrituras. Eu não busco na tradição a resposta deles. Eu não busco na filosofia. Eu busco nas Escrituras outros textos do mesmo conteúdo, do mesmo tema, que são mais claros e chego à interpretação correta. Não é? Oi? Então, a gente tem que ter esse princípio bíblico, né? De aquilo que é obscuro, eu não firmo a doutrina de uma coisa que pode ser muito nebuloso. Eu vou nos textos mais claros. Claro, isso não é uma desculpa para dizer assim, como eu não estudei muito, então eu obscuro. Algumas pessoas podem levar essa desculpa. Não. É importante muitas vezes recorrer aos textos originais, né? A gramática dos Novo Testamento, se for Novo Testamento grego, se for no Antigo Testamento ao hebraico, ao aramaico, para poder chegar a uma conclusão mais correta do texto. Né? E outra coisa, nós não podemos ler, falando-se de interpretação bíblica, que tem a ver, né, afinal, não vem de particular interpretação, a gente não lê a Bíblia buscando provar pontos. Quem faz isso está lendo a Bíblia em uma perspectiva errada. E muitas vezes a gente faz isso. Eu quero ler para provar uma tese. A gente lê a Escritura para saber o que Deus nos ensina sobre tudo. Inclusive sobre aqueles pontos. Que a gente pode ser muito tendencioso ao querer provar teses em pegar textos fora de contexto, porque usam palavras que têm uma semelhança com o conteúdo, mas que não é sobre aquilo que está sendo dito. Um texto bem interessante, que é bem nebuloso também, que a gente obviamente não interpreta, não extrai a verdade daquele texto, é o de Pedro, né? Que fala assim, do soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina condenação, justa condenação. Algumas pessoas dizem assim, será que está falando de perder a salvação? Soberano Senhor que os resgata, mas eles são condenados. Então perde salvação? Aí quando a gente vai estudar o texto mais profundo, à luz dos mais claros, a gente vê que não é sobre isso que Pedro está falando. Está fazendo uma alusão ao resgate que acontecia lá no Êxodo, né? Ao resgate lá do cativeiro egípcio. Então, e que lá já existiam falsos profetas, portanto, aqui também estaremos recheados de falsos profetas. Então é importante a gente saber disso. Textos bíblicos com uma dificuldade maior, que são mais nebulosos, estão em entrelinhas mais pesadas, a gente não acha a interpretação deles fora da Bíblia, nem nos achismos. Nós achamos a interpretação na própria Escritura, nos textos mais claros, mais limpos, digamos assim, a nossa ótica, para poder chegar a uma conclusão pura, uma conclusão bíblica de fato, né? E, obviamente, devemos ser humildes para saber que algumas coisas não nos estão reveladas. Isso é importantíssimo. Então, esse texto aqui de Pedro, deixa eu ver a hora. Esse texto aqui de Pedro, ele também diz o seguinte: quando fala-se de que não podemos, né, a Escritura não vem de particular interpretação, nem a profecia é dada de qualquer jeito, particular, consequentemente a interpretação dela não é particular. Nem a cada um tem a sua, e também não significa dizer livre interpretação. Isso é uma acusação que os católicos fizeram, né, no período da Reforma, e ainda fazem até hoje. Tem alguém fazendo uma presepada em alguma igreja, normalmente neopentecostal, as pessoas filmam, botam na internet, vai vir um católico comentar no Instagram, tá feliz Lutero. Sempre, né? Tem um tá feliz Lutero. Então, eles vão dizer o quê? Que uma das coisas que os protestantes pregavam era a interpretação livre. E não é isso. A Reforma prega o livre exame das Escrituras. Nós temos o direito de examinar todas as Escrituras. Interpretação livre, não. Interpretação, ela está confiada ao Espírito Santo. Quando nós, obviamente, usando os devidos meios para interpretar as Escrituras, debaixo da autoridade de Deus, debaixo da santidade e oração, lemos e buscamos a realidade. Então, nós não podemos interpretar de qualquer jeito, e nem mesmo os escritos são feitos de qualquer jeito. Portanto, também não são autoridade da igreja. Que é justamente isso que a igreja faz, né? A igreja católica fez, né? Pegou livros, acrescentou ao cânon, 7 livros, acrescentou capítulos em Daniel, em Esther, se eu não me engano, acrescentaram esses capítulos. E aí, com que desculpa?
desculpa aqui, nós somos igreja, nós temos autoridade. Não é assim não. A igreja não tem essa autoridade. A autoridade da Escritura é muito maior. A autoridade da igreja, ela provém da Escritura e não o contrário. Quem dá autoridade à igreja quanto instituição é as Escrituras. São as Escrituras. É a palavra de Deus que diz como nós devemos ensinar, como nós devemos agir, como nós devemos viver. E é justamente esse é o procedimento da igreja. Veja, nós vimos hoje como Jesus chama homens, dá uma autoridade para eles de pregarem, de curar, de ensinar, de anunciar a chegada do reino de Deus. A palavra de Cristo está dando autoridade àqueles homens para agir. Isso fica registrado para nós quanto Escritura. A Escritura nos ensina aquilo que Cristo ensinou pessoalmente àqueles homens. Nós somos igreja. Nós não estamos ensinando a Escritura nem fazendo ela. Nós estamos recebendo o ensino das Escrituras para viver. Então, de onde vem a autoridade? A autoridade vem das Escrituras para nós, e não o contrário. E é justamente nesse ponto onde muitas pessoas... Eu estou falando de catolicismo, mais especificamente pelo contexto do escrito da confissão de fé. Contexto mais reformado, de muita perseguição. Mas, quando a gente olha ao nosso redor, essas mesmas distorções, elas acontecem aí em muitas igrejas. Igrejas ditas evangélicas. Isso. Isso. Perseguiam os batistas, era perseguição dura, perseguição com assassinato, com muita... Não é? É tanto que a primeira confissão, a nossa é de 1689, se eu não me engano é de 1644, a primeira. Se você for para as últimas páginas, você vai ver que tem os autores da confissão. Aqueles que sentaram juntos em concílio para escrever a confissão, eles registraram. Mas a primeira confissão batista, eles não tiveram coragem de registrar. Para não serem perseguidos, para não ser, de fato, condenados. Então essa é a primeira confissão que a gente tem registrada, onde os autores delas registraram no final o nome. Não tem uma lista de pastores dessa era aí. Não é? Justamente pela perseguição da igreja anglicana. A igreja anglicana era um misto, né? Tinham períodos, a igreja da coroa inglesa, né? Então dependia muito de quem fosse o rei. Se o rei fosse um protestante, a igreja anglicana toda, dominada pelo rei, ela passava a ter uma cara protestante. Quando assumia um rei católico, a igreja toda passava a caminhar e ter uma cara católica. E ficava nessa, né? Por exemplo, vocês já devem ter visto aí a tradução King James, né? Era do rei James que mandou essa tradução justamente para contrapor a tradução de Genebra, né? A tradução dos reformados, que hoje é uma tradução muito boa, inclusive, King James brasileira. Enfim, a história da reforma é muito bonita, é muito longa, inclusive. Esse texto de 2 Timóteo 3,16, ele é importantíssimo. Ele confirma essas coisas. Ele confirma essa autoridade das Escrituras. Esse texto a gente já leu várias vezes, eu sempre cito, porque ele é um texto que todo cristão deve ter vivo na mente. Toda a Escritura e agora já é Paulo dizendo, né? A gente viu o testemunho de Pedro sobre as Escrituras, agora temos o testemunho de Paulo sobre as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, toda a Escritura, tudo aquilo que o Senhor registrou de fato para nós e preservou pela sua providência, é inspirado por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha, a utilidade da Escritura, ela é perfeita, mostrando que toda essa utilidade da Escritura ela é aplicada dentro da igreja. Observe, a Escritura é inspirada por Deus, portanto ela é útil. Para quê? Para ensinar. Quem está ensinando quem? A Escritura é a igreja ou a igreja é a Escritura? A Escritura está ensinando o povo de Deus. Para a repreensão. Quem está ensinando os padrões de como corrigir? A Escritura ou a instituição? Está claro que a Escritura ensinando a instituição. Para a correção, não só para dizer isso está errado, mas para dizer o certo é assim, corrija, o modo correto de viver é esse. E para a educação na justiça. Se você ler o versículo 17, que não está aqui, você vai ver que a finalidade máxima é para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é fundamental.
Não temos como viver para a glória de Deus, não temos como viver neste mundo de modo digno do Evangelho, se não for pelo ensino das Escrituras. Isso é fundamental para nós. Tá bem? 2 Tessalonicenses 2,13. Paulo escreve: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade. Então, Paulo está dizendo que é um motivo para que sejamos gratos a Deus, louvemos ao Senhor por isso, pela sua eleição incondicional. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos salvos, para sermos santificados pelo Espírito Santo, é justamente a obra do Espírito Santo, regeneração e santificação em nossas vidas, e fé na verdade. Como é que essas coisas acontecem? Por meio da fé na verdade. Onde a verdade está revelada? Na palavra de Deus. E esse texto que nós vimos também na quinta-feira, né, 1 João 5,9. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito de seu Filho. Interessante que João, por meio da palavra, está testemunhando o modo como Deus testemunha. Por meio de água e sangue, né? Eu dei aqui as interpretações de água e sangue, né? Pelo menos 2 interpretações, a do batismo de Jesus, sua crucificação, seu sangue vertido na cruz, mas o R6 Pro, por exemplo, que é uma interpretação que eu gosto muito, vai dizer que esse grande testemunho é de quando Jesus estava pregado na cruz e o soldado enfiou a lança, né, no seu lado e saiu água e sangue. Aquilo provava o que João estava pregando contra os docetistas, de que ele era de fato homem, Deus homem, que ele morreu e que ele ressuscitou, porque Jesus aparece a Tomé e diz: chegue sua mão aqui do meu lado, seja crente. Seja crente. Pode falar, meu. Agora um exemplo prático, né, de 2 interpretações. Né? E agora? Isso, um exemplo prático de 2 interpretações. Todas as duas, elas ganham respaldo da Escritura. Como assim? Cristo morreu na cruz e, de fato, nós sabemos que o soldado furou seu lado com a lança, saiu água e sangue. É verdade? É verdade. Isso para nós serve como testemunho que cremos na sua palavra? Serve. Nós vimos como Cristo foi batizado. Pelo relato da Escritura, vimos como a voz de Deus surgiu do céu, o Espírito pousando sobre pomba, dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo. E grande significado há no seu batismo, significado para nós, que representa purificação. As duas coisas são verdadeiras. Como eu leio o texto de 1 João e tem essas 2 interpretações muito boas, o que eu posso fazer é: qual das 2 João está falando? Eu não sei. É uma delas. As 2 são verdade. Mas qual João propriamente está dito? A gente tem que ser humilde. Dizer assim: eu não tenho como dizer ao certo o que ele tinha em mente. Mas as 2 coisas são verdadeiras. Né? O problema é quando são conflitantes. Né? O problema é quando são coisas conflitantes. Né? Você vai ter o adventista dizendo que o anjo Miguel é Jesus. E o reformado, um crente normal, né? Dizendo que não. Então, assim, é conflitante, tem um não no meio, né? Ou é ou não é. Aí é que onde reside o grande. A gente não pode afirmar. A gente tem que ser humilde para isso. Agora a gente pergunta exatamente. Tem coisas que estão fora, né, do nosso alcance. E, claro, o nosso papel é investigar, buscar. Agora, uma coisa importante, irmãos. Eu disse que a Escritura ela tem uma interpretação correta. Não várias. Mas significa dizer que ela tem uma única aplicação? Não. Aí a aplicação em nossas vidas, um mesmo texto pode ter várias. Uma mesma, que não são, obviamente, não sendo aplicações contrárias, né? Mas podemos ter em um texto várias aplicações, tá? Não única. Por exemplo, alguém que pregasse esse mesmo texto que eu preguei hoje e quisesse falar somente sobre a fidelidade do cristão na obra, dia após dia, de servir a Cristo, ele poderia ficar falando sobre isso. Outro poderia enfatizar somente a alegria do privilégio de ser um servo de Deus. Que servindo nós somos alegres. Alegria essa que a gente não encontra no mundo. Sim, sim. O texto é sobre serviço e sobre a alegria no serviço e a fidelidade no serviço. Então, assim, as aplicações dependem muito do objetivo, né? E da pessoa também que está lendo no momento. Para ela pode ser um momento em que ela enfatize mais em sua vida, por exemplo,
serviço, ela vê que está fraca no serviço, a Escritura faz esse chamado, você tem que servir a Deus, e ela é impactada com isso. Outra pessoa pode ser uma pessoa que serve, mas que está vivendo uma vida triste, e ela é impactada pela alegria revelada no texto. Então, são duas verdades que estão no texto. Né? Então, aplicações para a nossa vida, as Escrituras podem dar muitas, mas interpretação do texto, significado do texto, é um só. Né? E nós temos que ser humildes. Quando a gente não entender o texto, a gente faz o quê? Pesquisa, procura um texto mais claro sobre o mesmo conteúdo, pergunta a cristãos mais experientes, né? Mas jamais tentar forçar. Se nós formos humildes na interpretação de muito texto, a gente vai deixar de cair em falácias, em mentiras, em erros de interpretação. Isso é um fato. Né? Amém, irmãos? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu acho que o tempo já avançou bastante, 12 horas já. Ninguém? Vamos nos colocar de pé. Pedir para Gabriel, pode desligar. Hoje, nós